Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo do canal Passione Verde. Antes de tudo, peço que você deixe o seu like, o seu comentário e vamos lá falar sobre a vitória, a grande vitória e análise do jogo Palmeiras 4, Internacional 1, que foi, pra mim, talvez o melhor jogo do Palmeiras no ano. Pois é, galera, finalmente acabou a data FIFA e finalmente o Palmeiras voltou a jogar essa chata data FIFA. Eu não sei vocês, mas eu não gosto nem um pouco, que parece que é uma eternidade essa data FIFA, mas ela acabou e o Palmeiras voltou a jogar pelo Campeonato Brasileiro, enfiou 4-1 no Internacional, 4-0 só no primeiro tempo, e o segundo tempo o Palmeiras tirou o pé completamente, possivelmente já pensando no River. Não tinha mais o porquê ficar dando muito pique ou perseguindo os jogadores do Internacional na máxima intensidade. É natural, o Palmeiras acabou tirando o pé e foi um resultado muito bom, mas melhor que o resultado foi o desempenho. Eu acho que era uma coisa que era muito cobrado pela torcida ou pela imprensa ou por todos, que o Palmeiras tivesse um desempenho desse, e que eu acho normal não ter um desempenho desse toda hora. Não tem como ter. Eu acho que o que ajudou ontem, o Palmeiras já jogou bem outras vezes assim. Acontece que a efetividade transforma todo um bom jogo em um jogo espetacular. O Palmeiras ontem iniciou a partida muito bem, como inicia muitas outras partidas bem. Nos primeiros 15 minutos um abafa e tentando logo fazer o gol, muitos escanteios, faltas, finalizações. Mas aí tem um fator que muda tudo, o gol rápido. O Felipe Anderson recebe a bola de alguém que fez o pivô, acha o Vitor Roque faz 1-0 e dali a confiança sobe. O Internacional, que já está pessimamente no campeonato, fica pior ainda a confiança, e o Palmeiras tomou conta do jogo, foi lá e enfiou 4 no primeiro tempo. É óbvio que o gol rápido ajuda e que outras partidas vão ser assim, que o Palmeiras vai jogar bem, que o Palmeiras vai ter boas triangulações, que vai ter bons arremates no gol, mas aí o gol não sai, e quando o gol não vai saindo, o adversário vai se sentindo um pouco mais confiante, começa a sair para o jogo, e aí vira aquele jogo complicado, às vezes um jogo de 1-0, um jogo de 1-1, e aí chega ao final do jogo, o Palmeiras não tá jogando nada, o time tá mal, aí é crítica da imprensa, é crítica, porque é normal. Eu acho que o Palmeiras, ele ontem fez o jogo dos sonhos pro treinador e pra torcida, que é tem chance gol, ainda perdeu acho que um ou outro gol, mas a maioria das chances que teve foi lá e converteu em gol. Eu acho que isso faz toda a diferença. Aí tem os destaques, né, de alguns jogadores que a gente tem que falar. Acho que o primeiro, o Felipe Anderson, que realmente demorou muito para começar a jogar bem, mas ele tá jogando muito bem. Eu acho que essa nova posição, ele se encontrou. Porque quando o Felipe Anderson chegou, nós, palmeirenses, imaginávamos. Eu não vi ninguém falando que ele não era esse jogador. A maioria pensou o quê? Ele vai jogar na ponta direita aberto, e ele vai ser aquele cara driblador, daqueles dribles de força pro fundo, fazer jogada de fundo, cruzamentos, arremates e muitos gols. E foi passando o tempo do Felipe Anderson no Palmeiras e a gente viu que ele não estava entregando essas características. E de repente começou a pôr ele por dentro, uma espécie de meia, que ele joga nas entrelinhas ali, atrás dos volantes do time adversário, e realmente ele se encontrou, cara. Ele tá jogando melhor, acha bons passes, finaliza, de vez em quando tenta uma jogada individual. Eu acho que era isso que tava faltando pro Felipe Anderson, porque ele tava sendo colocado na ponta para fazer um jogo de ponta esse no futebol mundial, que é tentar jogada de fundo e acompanhar o lateral até a linha de escanteio. Isso desgasta demais. Para quem joga bola sabe que se você faz uma posição dessa, que você retorna até acompanhar o lateral até o fundo, e depois a sua obrigação é atacar também de fundo a fundo do campo, a gente sabe que as suas energias vão indo embora e o jogo é muito intenso. O Felipe Anderson é um cara que está super em forma ainda, que tem uma idade ótima, mas ele tem 31 anos, ele não é um ponta de 20 anos. É muito diferente para quem sabe a força de um garoto de 20, 22 anos para um cara que tem 31, 32 anos, que é o caso do Felipe Anderson. E ele por dentro eu sinto que ele consegue ter mais cadência, ele consegue achar melhor os passes, ele não precisa, lógico, ele é um jogador muito bom taticamente, ele volta para marcar, ele dá combate, mas só dele não ter que ir até a linha de fundo acompanhar o lateral,
Eu acho que isso que já dá tanto, ele fica com tão mais energia que ele consegue pôr em prática o futebol dele, que realmente ele tá jogando muito bem, não só esse jogo, ele já vem jogando bem há uns 3, 4 jogos. O Felipe Anderson realmente subiu muito de produção. Outro destaque individual vai para o lateral direito, o Kelvin. Realmente o Kelvin, ele me surpreendeu. É claro, eu vi ele jogando no Atlético Paranaense um pouco, mas eu confesso que não tinha visto partidas completas do Kelvin. Se eu falar para você que não, já sabia, fiz análise, não, é mentira, não tinha feito. Eu lembro sim que era um lateral que com muita força, que tinha drible, que apoiava bastante, mas ele realmente é um ótimo jogador. Ele dando caneta ontem, é um jogador difícil de marcar. Eu gosto muito de lateral assim, que tem o drible, porque o lateral que tem drible, cara, ele tem uma vantagem extrema, porque o lateral toda hora ele pega a bola 1 contra 1. É diferente de um meia, por exemplo, como eu estava dizendo do Felipe Anderson. Muitas vezes o Felipe Anderson pega na bola e está cercado por um monte de jogador. E no meio de campo, tem cara combatendo você atrás, tem 2 caras cercando, tem cobertura. Já o lateral direito, ele sempre recebe a bola, ele de frente com o outro lateral, ele sabe que praticamente não tem ninguém atrás, então ele tem sempre muitas oportunidades de drible para tentar fazer o cruzamento. E eu vi que o Kelvin faz isso o tempo todo, ele é acostumado, ele tem qualidade para isso. Eu acho que vai ficar difícil pro Giai jogar agora. O Giai também eu acho um ótimo jogador, mas é uma característica totalmente diferente. O Giai é muito defensivo, apoia pouquíssimo. Quem lembra do Giai quando pega a bola de fundo e tenta fazer uma jogada individual? Ele não faz. Ele dá para trás a bola, ele dá no volante e fica ali na dele. É um jogador muito tático e realmente de combate, de marcação. O Giai é um monstro, mas nesse momento que o Palmeiras joga com os pontas, que no caso foi ontem, né? O Facundo e o Felipe Anderson, eles não dão amplitude pelas pontas, eles fecham pelo meio. Quem dá amplitude pelas pontas são os laterais. Então, obviamente, que nesse ponto vai precisar do quê? De jogadas individuais, de apoio. E entre o Kelvin e o Giai, nesse ponto, nessa característica, o Kelvin é muito melhor que ele. E provavelmente o Giai vai ficar no banco, provavelmente esse resto de temporada aí. Porque ele chegou, tomou conta da posição e o esquema está favorecendo ele. Da mesma forma, se o Abel colocar amanhã ou depois 3 zagueiros, ou querer que dá amplitude com os pontas e que o lateral vire mais ali para não sair da linha dos 4 defensores, aí o Giai é melhor. Então, provavelmente a gente vai ver os próximos jogos aí de mata-mata de Libertadores e os decisivos do Brasileiro, o Kelvin atuando e o Giai vai ter que esperar um pouco. E agora a análise sobre nossa dupla de ataque, o Flaco Lopes e o Vitor Roque. O Vitor Roque, quando ele saiu do Atlético Paranaense e foi pro Barcelona, eu lembro muito bem do Vitor Roque jogando aqui no Atlético Paranaense, um monstro de jogador, esse jogador que ele está demonstrando ser agora. É óbvio que quando ele voltou do Barcelona, foi pro Betis e voltou pro Palmeiras, realmente ele passou esse período no Palmeiras jogando mal, sem confiança, como o Abel dizia, né, com 50 quilos nas costas, e agora eu acho que realmente ele tirou esses sacos de arroz que tinha nas costas e ele é um jogadoraço, né? Muito rápido, muito forte, o tempo todo intenso para marcar, é um pesadelo para zagueiro, porque o Vitor Roque, ele fica o tempo todo quando ele tá sem bola, podem reparar, ele tá o tempo todo, quando o jogador do Palmeiras recebe a bola, ele tá o tempo todo fazendo facão e disparando para lá, disparando para cá. Muitas vezes ele nem recebe a bola, mas o zagueiro, cara, ó, a energia do zagueiro vai indo para baixo o tempo todo, porque sabe que ele é muito rápido, então se ele ameaça aí no espaço, o zagueiro automaticamente, ou eu confio na linha de impedimento, ou eu tenho que acompanhar esse cara e dar a vida, porque ele é muito rápido. Então ele vai cansando o zagueiro o tempo inteiro, e se movimenta o tempo todo, ele tá ligado, tá com faro de gol. Então assim, um jogadoraço. E que é óbvio que se ele continuar assim jogando o que ele tá jogando, mais um ano e meio, a Europa vai vir com tudo para tirar o Vitor Roque do Palmeiras, porque é muito novo. É jogador que praticamente não tem no mundo. Centroavante assim, rápido, forte, goleador, igual ele é difícil. Mas aí vão ter que vir com uns 5 caminhões de dinheiro aqui, né? Porque o Palmeiras pagou muito caro e o Palmeiras, nos últimos anos, tem se demonstrado bom negociador para vender jogador. Então eles vão ter que trazer aí, quem quiser comprar o Vitor Roque no futuro aí, daqui a 1, 2 anos,
pode vir com 4, 5 caminhões de dinheiro, porque vai precisar, viu? E o Flaco Lopes é o que mais me impressiona. O Vitor Roque me impressiona também, é um grande jogador, mas como eu disse, eu já sabia que ele era isso aí. Ele é muito bom. Agora o Flaco Lopes, eu gosto dele, mesmo quando ele estava na fase ruim. Sempre gostei do Flaco Lopes, via potencial nele, mas é impressionante a evolução dele no último ano. É impressionante, o ano passado ele já foi artilheiro da equipe e esse ano ele tá jogando muito e fazendo coisas que eu nem sabia que ele era capaz de fazer. Por exemplo, o Flaco Lopes tá quase saindo aqui da minha boca que ele é habilidoso, porque ele tá dando um monte de drible bonito, ele tá o tempo todo enganando o adversário e balançando o corpo, e o adversário fica, ele sai pro outro lado. Quando ele faz isso uma vez, eu fico olhando, ele faz 2, faz 3, faz 4, aí eu começo a pensar, pô, ele é habilidoso também. Então é impressionante a evolução do Flaco Lopes nesse último ano no Palmeiras. Realmente ele, goleador, tá driblando bem, o passe, olha o passe que ele deu ontem. Isso é coisa de jogador de um nível muito alto. Quando ele driblou o cara do meio campo e saiu arrancando lá de trás, todo mundo fechou ele deu por cima ali pro Facundo Torres, né, para depois passar a bola pro Vitor Roque fazer o gol. É impressionante e é uma ótima notícia pro Palmeiras, porque é um momento decisivo da temporada e é ótimo que os dois principais jogadores e os jogadores que fazem gols estejam nessa fase, porque agora vai precisar muito. O River Plate na quarta-feira, creio que é na quarta-feira que o Palmeiras vai jogar. Eu assisti o jogo do River Plate. Ele ganhou do Estudiantes. O time do River Plate é um time mais, como posso dizer, um time batalhador, guerreiro, marca muito forte, nos primeiros minutos pressiona muito o adversário, mas eu não vi grandes valências no River Plate. Eu assisti os últimos 2 jogos do River Plate, eles estão tendo bons resultados. É um time que está com uma invencibilidade boa nos últimos 10 jogos. É um bom retrospecto do River, mas eu não vi um time que provavelmente vai pressionar o Palmeiras do primeiro ao último minuto. É um time que muitas vezes, acredito eu, que na quarta-feira ele vai tentar, lógico, fazer o resultado na quarta, no seu estádio, mas ele é um time que vai respeitar muito o Palmeiras, porque os últimos jogos que eu vi do River, os adversários menores que eles colocam eles entre as cordas o tempo todo e o River Plate aceita. Ele, eu vou ficar aqui mesmo e vou tentar fazer gol no contra-ataque. Eu acho que ele sabe do poderio ofensivo do Palmeiras, então é óbvio que o clichêzão, ele vai tentar amassar o Palmeiras nos primeiros minutos, mas depois, creio eu que ele também vai começar a esperar o Palmeiras. Não é um time que vai tentar massacrar o Palmeiras do primeiro ao último minuto, e isso é uma boa notícia, porque é naquele estádio que vai estar com trocentas mil pessoas, aquela pressão gigantesca. Então, pelo que eu vi do River, o Palmeiras tem condição sim de ir lá no estádio do River e se impor lá, né? Porque a gente reconhece que alguns times, quando você vai jogar fora de casa, cara, é meio que natural você ficar lá atrás e, vou esperar porque eu tô sendo muito pressionado. Porque o outro time é muito bom, o outro time se impõe, e eu não acho que seja o caso do River. Acho que o Palmeiras tem condição de ir lá e pressionar o River lá e conseguir um bom resultado para decidir no Allianz Parque. E terminando sobre o Flaco Lopes, realmente estou impressionado. Não vou dizer que ele calou minha boca, porque eu nunca achei o Flaco Lopes um bagre, como muitos diziam. Claro que decisões erradas, perdi alguns gols que a gente acaba não entendendo. Ele não calou a minha boca, mas que eu estou impressionado com o desempenho dele, e eu espero que ele continue assim e que faça mais um golzinho aí ou 2 contra o River Plate, que tenho certeza que aí a torcida vai invadir as redes sociais do Flaco Lopes e dizer que ele é ídolo do Verdão. Galera, muito obrigado pela presença de vocês. Quero muito saber o que você pensa das atuações desses jogadores, o que você está achando do Felipe Anderson. Realmente você acha que é essa posição que ele rende muito? E quarta-feira é contra o River, que o Palmeiras tenha o mesmo desempenho e a gente arranque um bom resultado de lá. Muito obrigado pela presença de vocês e até o próximo vídeo. Valeu!